Olá pessoas, tudo bem? Bom, na semana passada eu passei um exercício em aula e espero que vocês tenham tentado fazer pelo menos. E eu vim aqui para dar a solução e vamos ler aqui como que ficou esse exercício. Basicamente a gente quer fazer é criar uma base de dados de filmes em que cada filme é armazenado em um dicionário. Então é como se eu criasse um registro de um filme dentro de um pequeno dicionário. Para isso, então, como é que vai ser esse programa? O usuário vai digitar título, gênero, duração e nota para cada um dos filmes. A gente vai armazenar cada uma das informações em uma lista distinta. Então, vou ter uma lista de títulos, uma lista dos gêneros, uma lista das durações, etc. E depois nós vamos ter uma lista de dicionários usando comprehension. Então, o objetivo aqui é justamente exercitar a criação ou uso de comprehensions. Óbvio que seria mais fácil já ir construindo o dicionário conforme eu gero a lista, mas tudo aqui é um intuito de exercitar. Então, a gente quer algo dessa forma aqui, desse formato, em que eu tenha uma lista, então dá para ver aqui que eu abro chaves, eu abro colchetes, fecho colchetes, e para cada elemento da lista, cada um desses elementos é um dicionário. Vou até cortar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então eu vou ter a chave ID, a chave título, a chave gênero, a chave nota e a chave duração, e cada um dos valores. Por exemplo, 1, a sociedade, fantasia, 9.5, 160. E eu tenho um segundo filme, aí eu vou ter um segundo dicionário com um novo ID, etc. Notar que o ID vai ser gerado automaticamente de forma sequencial, então o usuário não digita ele. E como uma terceira parte, nós vamos usar filter, que é uma técnica que nós vimos na aula, para selecionar os filmes com nota maior ou igual a 9 e imprimir a informação completa desses filmes. Bom, vamos lá, eu já criei aqui para facilitar a nossa vida e não ficar muita coisa para fazer, a parte do input. Então eu já tenho aqui toda a questão de digitar o título, gênero, duração e nota. E eu vou dar uma opção para que o usuário, quando que ele digitar sair no título, a gente encerra esse ciclo aqui. Então o que está faltando? Né? A gente vai ter que armazenar cada uma das informações em uma lista distinta. Então a gente vai ter que ter uma lista de títulos, uma lista gênero, todas são aqui vazias inicialmente. Uma lista de duração, uma lista de que está faltando nota. Então temos as 4 listas. E aí, conforme o usuário for digitando, se ele não digitar aqui sair, então eu vou fazer para cada uma delas, vou fazer um append, acrescentando então ao novo item que foi digitado pelo usuário. Então, título, gênero, duração e nota. Legal, então se a gente imprimir aqui só para fazer um teste, lista de nota, por exemplo, e a gente ver se está funcionando, a gente pode tentar aqui rodar o programa. E aqui vocês vão ver que já tinha um teste meu anterior. Mas vamos lá. Então, vou rodar aqui. Então, digito o título do filme. Se eu digitar sair, ele já sai direto, né? Não faz nada. Vou rodar de novo. Então, se eu digitar a sociedade, gênero fantasia, duração 300, nota 9. Sair. Então eu imprimi aqui o 9, eu imprimi só a nota para saber se ele estava funcionando conforme a gente queria e aparentemente está. Então podemos seguir aqui para a próxima etapa. Então essa primeira aqui, 1 e 2, já fizemos. Agora a gente vai fazer o 3, que é criar uma lista de dicionários de filmes usando comprehension. Então lembrando que no comprehension eu vou ter aqui uma lista de filmes. E em comprehension o que eu vou fazer basicamente tem uma parte que é o elemento, e aí eu faço um for e in uma sequência. Então tem
essa maneira aqui genérica de construir listas, nesse caso uma lista, a partir de um iterador for. Ou seja, eu estou percorrendo aqui, fazendo uma iteração em cima de alguma sequência, ou alguma lista, ou qualquer coisa que eu quiser, um intervalo, e criando esses elementos a partir disso. Então, um jeito bem simples, por exemplo, de criar uma lista números de 1 a 100, seria isso aqui. X for i in range 1 a 101. Então, se eu fizer isso, o i vai ser, desculpa, para x. Então, o x vai ser percorrido entre 1 e 100. E então, eu vou criar o elemento x para cada um desses valores do intervalo. Então, ele cria uma lista. Aqui eu estou querendo fazer algo mais complexo, que é criar um dicionário. Então, primeiro já tem que começar assim, né? Que vai ter que ser um dicionário. Tá, um dicionário vai ter qual tamanho? Aqui a gente pode fixar, como a gente sabe que todas essas listas têm o mesmo tamanho, a gente poderia dizer o seguinte, bom, a gente vai ter um ID, a gente pode começar aqui gerando um ID, num range do tamanho de lista título, por exemplo. Por quê? O tamanho da lista dos títulos é o número de filmes que o usuário digitou, na verdade. Poderia ser qualquer uma das listas. E isso já vai gerar para mim um ID sequencial. Então, eu poderia começar criando ID, ID mais 1. Por que mais 1? Porque quando eu coloco o range aqui, ele vai começar no 0. Então, tem duas opções. Ou eu somo um 1 aqui, para ele de 0 ir para 1, ou eu faço de 1 até lista título mais 1. Também pode ser. Pode usar aqui qualquer um desses dois formatos. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, fiz um primeiro, só com ID. Então, a gente vai rodar aqui. Então, persona, drama, sociedade, fantasia, saiu. Então, ele conseguiu. Ele fez aqui a geração de uma lista contendo 2 dicionários, só que aqui só tem o ID 1 e o ID 2. O que a gente quer fazer é criar mais do que isso. Então, dá para perceber a flexibilidade ou a facilidade que a gente tem de gerar sequências a partir de comprehensions. Então, eu estou embutindo aqui vários comandos numa única linha. Claro que agora vai ficar mais complicado, porque o que eu preciso fazer vai envolver mais elementos, a não ser o ID. Então, eu vou ter que criar também o título. E aí, como é que eu faço para pegar o título? Eu posso usar a lista título e pegar a posição ID dela. Mas aí, ó, o que aconteceu? Lembra que a lista título, a posição começa no 0 e não no 1. E aqui o ID está começando em 1. Então, aí eu tenho que fazer uma opção. Posso colocar -1 aqui, ou eu volto do jeito que estava. Ponho o ID mais 1, deixo esse ID assim, do jeito que está. Posso até trocar para I, para ficar mais exato. E volto aqui o range do jeito que estava. Então, tem algumas opções para poder trabalhar aqui. Eu preferi essa. Então, gênero, lista gênero e duração, lista duração e nota, lista nota e. Então, o que eu estou fazendo é, para cada um dos elementos que foram cadastrados pelo usuário, estou criando um dicionário separado com as informações que o usuário digitou, título, gênero, duração e nota, em cada posição, 0, 1, 2, 3. E eu estou criando um ID com o valor da posição mais 1. Então, isso aqui já gera para mim o que eu preciso do dicionário. Então, 1, 2 e 3 estão prontos. Então, a gente já consegue fazer isso aqui. Podemos testar. Eu sempre recomendo vocês testarem as coisas antes de seguir em frente. Então, eu estou fazendo aqui para poder dar o exemplo. Então, vamos lá. Ó. Sociedade, fantasia, duração, nota, persona, drama,
20, nota 9.9. Aí vou cadastrar mais um filme. Então, Sinners. Gênero. Que gênero que é? Ação? Não sei. Ação, talvez terror, suspense. Ação, vou colocar ação. 140, 9.2. E sair. E aqui então eu consegui, ó. Aqui eu imprimi a lista inteira, então não tá bonito. Mas dá pra ver tudo, ó. Tem o primeiro dicionário aqui, com todos os elementos, o segundo dicionário e o terceiro dicionário. Então, consegui efetivamente fazer todas essas partes, 1, 2 e 3. Tá faltando a 4, que é o filter, que é o que a gente vai fazer agora. Então, basicamente, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Eu quero fazer uma filtragem, filmes, nota 9. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ter que criar uma lista disso. E aí eu vou fazer um filter. Estou criando aqui um filtro a partir disso. Então, primeiro eu tenho que passar qual é a função, e depois qual é o iterável, em cima do que eu quero fazer. Eu quero fazer em cima de lista filmes. Tá, mas eu quero filtrar o que exatamente? Eu quero filtrar aquilo que for o elemento, né, a nota, for maior do que 9. Então, eu teria algo como lista filme, uma posição, né, alguma posição aqui, que poderia ser nota maior ou igual a 9. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma função lambda. Essa função lambda vai pegar um valor p, vai retornar para mim eu quero, né, a posição aqui de p em nota, e eu vou então iterar em cima desse cara aqui. Então acho que basicamente é isso. Eu vou olhar minha cola aqui, gente, porque como eu acabei de fazer, vamos ver, ó, se eu fiz certo. Então ele está filtrando um filme cuja nota é maior do que 9. Então tá certo, né? Não fiz errado não. Aqui ele está melhor aqui, né? Um filme. Então basicamente o que eu estou tentando exemplificar aqui? Essa parte aqui do filtro vai me dar uma função a partir do qual eu vou filtrar, uma condição a partir do qual eu vou filtrar essa lista aqui. Só que esse filtro ele vai atuar onde exatamente? Então é isso que a função lambda vai me dar. Ela vai pegar cada elemento da lista filmes. Como cada elemento da lista filmes é um dicionário, qual eu quero pegar exatamente? Eu quero pegar a posição nota. E exatamente qual é a nota que eu quero, a partir do que eu quero filtrar, maior ou igual a 9. Então eu consigo for filme em filmes nota 9, print filme. Então eu garanto aqui que esses filmes aqui são nota maior ou igual a 9. Então vamos lá, vamos rodar esse cara aqui. Então, sociedade, gênero fantasia, duração 300, nota 8.9, persona, drama, nota 9, qual foi que eu falei? Sinners, gênero ação, duração e nota 9.1. Sair. E aí então, aqui eu imprimi todos, né, os filmes nessa parte. Primeiro, vou aumentar aqui o tamanho. Então eu imprimi todos os filmes aqui. E aí na sequência, agora eu vou imprimir só os filmes nota maior ou igual a 9. Então ele vai dar para mim aqui só aqueles com nota maior ou igual a 9. Então aqui eu consegui, utilizando o filter, fazer esse tipo de processamento. Lembrando, por exemplo, que eu também posso usar, existem outras funções a não ser o filter, que é o map. Eu poderia processar esses filmes aqui. Eu quero levar, por exemplo, eu quero trocar para que eu tenha os filmes com nota de 0 a 100. Ao invés de notas de 0 a 10 que está aqui, né? Então, poderia fazer isso. Aí eu poderia
criar uma lista. E aí agora eu faço um map. Qual vai ser o processamento aqui? Eu vou pegar o filme, e aí a nota aqui eu vou multiplicar, aqui já é mais complexo, né? Vou multiplicar por 100. Só que se eu fizer isso aqui, vou pegar a lista filmes. Vou pegar aqui, nota 0 a 100. Duro que eu tenho que digitar toda vez de novo. Então, vamos lá. Vou dar um print extra para ele separar. E vou digitar aqui uns filmes ABC só. A, 1, nota 9, B, 1, nota 5, C, 1, nota 10. Saiu. Então, o que ele fez aqui? Ele gerou para mim, ele multiplicou, eu multipliquei por 100, né? E não por 10. Eu deveria ter multiplicado por 10. Então, agora sim, eu multipliquei por 10. Só que note que aqui, o map, ele está mapeando o dicionário e o resultado é esse, ó, da transformação. Assim como o resultado do filtro é esse aqui, ele quer saber os positivos ou os verdadeiros vão ser filtrados e os negativos não. Aqui no map é diferente porque esse é o resultado final. Então o que eu estou fazendo é produzindo só a nota vezes 10 e mais nada. Então ele vai me dar uma lista e não um dicionário. Se eu quero construir um dicionário, bom, aí eu tenho que construir um dicionário. Então eu vou lá, ID, filme, ID. Então eu estou pegando e reconstruindo o dicionário título, filme, título, duração, filme, duração e nota, filme, nota. Então ele está pegando, ó, qual é o resultado da função lambda nesse caso? Então a função lambda, ela pega um filme, que é um elemento da lista filmes, e transforma em o quê? Em um dicionário, cujo ID fica igual, o título fica igual, a duração fica igual, e a nota multiplica por 10. Eu poderia fazer uma coisa legal aqui, do tipo, eu quero transformar o título em upper, e a duração poderia estar em minutos, e aí eu quero em horas, por exemplo, então eu divido por 60. Aí a única coisa que eu vou ter que... ele é inteiro aqui, né? Então, seria legal ser float. Porque aí a duração pode dar... se bem que tudo bem, né? Eu posso digitar inteiro em minutos e aí ele vai transformar aqui para float. Então eu posso até falar aqui, quero float. Quero que seja float. E inclusive quero arredondar, então round. A gente pode complexizar aqui quanto que a gente quiser. Né? Então beleza, agora eu tenho uma transformação lambda que vai pegar cada elemento de lista filmes e mapear nessa transformação aqui, ó. Essa função aqui. Então, basicamente, a lambda é uma função e vai transformar cada elemento de lista filmes em um novo dicionário, só que agora tudo modificado. Só vai se manter o ID, o resto todo, aqui de alguma forma eu estou trocando, estou fazendo outras coisas. Então, vamos ver como é que fica isso aqui, se fica bonito. Então, título. Persona, drama, 120, nota 9.5, sociedade. E aí vocês podem ir, enfim, fazendo o que vocês acharem melhor, fazendo variações disso, aumentando. Cria outro map, cria outro filter, para vocês poderem ir também praticando, tá? Porque é bem legal. Vou usar os mesmos nomes de todos aqui. 5. E aí para finalizar, qual que a gente põe? Caramba, tô sem... 1984, pode ser. É um livro, né? Mas o filme não é tão legal assim, mas beleza. Programa e a duração, sei lá quanto que dura esse filme. E a nota 8.5, vai. Beleza.
Então ele transformou, então a gente tem aqui vários exemplos. Todo o dicionário completo, filtrando só os filmes maior do que igual a 9 a nota, depois gerando outra lista, cujos títulos estão em letra maiúscula, a duração está em horas e a nota está numa faixa de 0 a 100. Então espero que tenha sido legal aí para vocês verem essa resolução. Fui um pouquinho além, fiz uma coisa a mais aqui do que o nível 4, mas é bacana que já mostrei filter e map dentro do mesmo exercício. Então estudem, tentem fazer os exercícios lá do Run Codes e nos vemos na próxima semana. Um abraço.